Você já se sentiu como se o seu mundo estivesse desmoronando, apenas para descobrir depois que o que parecia um desastre era, na verdade, a maneira de Deus preservar a sua fé? A passagem de hoje revela uma verdade surpreendente por meio do cerco a Jerusalém. Às vezes, o que parece ser o julgamento de Deus pode, na verdade, ser sua proteção, e o que aparenta ser seu favor pode ser o caminho para a destruição. O ponto principal desta passagem é poderoso. A principal preocupação de Deus não é o nosso conforto, mas o nosso caráter. Ele deseja um povo que realmente o conheça, o ame e ande com ele, mesmo que isso signifique passar por tempos difíceis para desenvolver esse relacionamento. Essa verdade se revela por meio dos eventos dramáticos do cerco a Jerusalém e da visão profética de 2 cestos de figos. A história começa com os últimos dias de independência de Jerusalém. Nabucodonosor ataca, levando o rei Jeoaquim para a Babilônia com correntes de bronze. Seu filho, Joaquim, o sucede, mas reina por apenas 3 meses antes de também ser levado para a Babilônia, junto com os tesouros da cidade e as pessoas mais habilidosas. 10.000 exilados, incluindo oficiais, soldados, artesãos e artífices, são forçados a deixar sua terra natal. Em meio a essa crise, Deus dá a Jeremias 2 lições objetivas poderosas. Primeiro, ao cinto de linho que Jeremias é instruído a esconder entre as rochas até que se estrague. Deus diz: da mesma forma, arruinarei o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. O orgulho os havia tornado inúteis para os propósitos de Deus, assim como o cinto estragado. Mas é a segunda lição objetiva que revela a perspectiva surpreendente de Deus sobre esses acontecimentos. Deus mostra a Jeremias 2 cestos de figos, um cheio de figos bons, o outro com figos tão ruins que não podiam ser comidos. Os figos bons, diz Deus, representam os exilados levados para a Babilônia. Os figos ruins representam aqueles que ficaram em Jerusalém e no Egito. Isso deve ter parecido contraditório para todos na época. Certamente os que foram levados cativos estavam sendo punidos, enquanto os que ficaram estavam sendo abençoados. Mas a visão de Deus era diferente. Ele diz sobre os exilados: meus olhos estarão sobre eles para o bem, e eu os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração para que me conheçam. O que parecia punição era, na verdade, preservação. Aqueles levados para a Babilônia manteriam sua fé e eventualmente retornariam, enquanto os que ficaram para trás enfrentariam destruição completa. Então, como podemos aplicar essas verdades hoje? Primeiro, devemos reconhecer que a perspectiva de Deus sobre nossas circunstâncias muitas vezes difere da nossa. O que vemos como desastre pode ser a proteção dele. O que vemos como bênção pode ser, na verdade, uma provação. Em segundo lugar, precisamos entender que o objetivo principal de Deus não é o nosso conforto, mas sim o nosso caráter. Ele quer que o conheçamos de verdade, mesmo que isso signifique passar por tempos difíceis para desenvolver esse relacionamento. Devemos lembrar que o orgulho, pensar que sabemos mais do que Deus, pode nos tornar inúteis para os seus propósitos, como aquele sino arruinado. Por fim, precisamos pedir a Deus um coração renovado, um coração que o conheça. Ama a Deus e anda com Ele. É isso que Ele quer para nós mais do que qualquer outra coisa. E é por isso que Ele está disposto a ir tão longe para nos dar. O cerco de Jerusalém
nos lembra que os caminhos de Deus muitas vezes nos surpreendem. Ele se importa mais com a nossa condição espiritual do que com as nossas circunstâncias físicas. Quer você esteja enfrentando algo que pareça um exílio ou desfrutando de uma aparente segurança, a questão não é sobre a sua situação, mas sobre o seu coração. Você está desenvolvendo um conhecimento mais profundo de Deus por meio das suas circunstâncias? Você está permitindo que Ele construa caráter, mesmo através das dificuldades? Porque, no fim das contas, o que mais importa para Ele é ter um povo que verdadeiramente o conheça, o ame e ande com Ele, independentemente das circunstâncias. Então, ao enfrentar os desafios da vida, lembre-se disto: o coração de Deus é restaurar você, não destruí-lo. Mesmo em meio ao caos, Ele está agindo para trazê-lo de volta para si. Você vai confiar nele? Você vai se voltar para Ele de todo o seu coração? A escolha é sua. Mas saiba disto: Deus está esperando, pronto para lhe dar um novo coração e um novo começo.